Hoje vamos falar sobre soluções. Certifique-se de que as anotações sobre soluções estejam em sua mesa e que você esteja pronto para prestar atenção e fazer essas anotações. Primeiro, temos de definir o que é uma solução. Portanto, uma solução é um tipo especial de mistura homogênea. Lembre-se, já aprendemos o que significa homogêneo. Portanto, as soluções são o tipo especial de mistura homogênea, em que duas ou mais substâncias são completamente dissolvidas uma na outra. Então, o que isso realmente significa? Vamos pegar como exemplo o sal na água. Em uma mistura de água salgada, o soluto é a substância que se dissolve. Nesta aula, na maioria das vezes, nosso soluto será um sólido. Não é sempre assim, mas para este nível de ciência, geralmente o soluto será um sólido, como o sal. O solvente, nesse caso, é a substância na qual o soluto se dissolve. Na maioria das vezes é um líquido. Embora nem sempre seja um líquido, na maioria das vezes é. Em nosso exemplo, isso seria a água. Portanto, nosso soluto é o sal e nosso solvente é a água. Juntos, esses dois elementos, o sal e a água, formam a água salgada. E o soluto mais o solvente formam a solução. Então, vamos dar uma olhada no exemplo do Kool-Aid. Você provavelmente já preparou Kool-Aid ou limonada de alguma forma como essa antes. Neste exemplo, o soluto é o açúcar em pó ou o pacote de açúcar. A água é o solvente e o Kool-Aid que você bebe é a solução, mistura de soluto e solvente. Na página anterior, mencionei que o Kool-Aid é um exemplo de solução. Nele, a água é o solvente, o pó de Kool-Aid é o soluto. E a bebida é a solução, combinação de ambos. Como fazer o Kool-Aid se misturar ou dissolver mais rápido? Ou, se você estiver preparando um shake de proteína, o que você faz bem? Geralmente mexemos ou agitamos. Isso permite que o soluto se dissolva no solvente de maneira mais rápida e torna a nossa solução mais eficaz. Outra opção é esmagá-lo, tornando-o menor. Então, se você estiver tentando fazer água com açúcar, ao invés de usar cubos de açúcar, pode esmagar esses cubos até que fiquem menores, ou ainda aquecer o solvente. Ao aquecer o solvente, as partículas se movem mais rapidamente, permitindo que o soluto se dissolva de forma mais eficiente. Portanto, se você estiver tentando fazer com que um soluto se dissolva de forma mais eficaz e mais rapidamente, pode triturar o soluto, mexer e agitar a solução, ou até mesmo aquecer o solvente. A solubilidade refere à quantidade máxima de soluto que pode se dissolver em um determinado solvente. E é importante lembrar que diferentes solventes apresentam diferentes níveis de solubilidade, ou seja, a quantidade de material que eles são capazes de conter, a quantidade de soluto que podem suportar. A concentração é uma medida dessa capacidade de dissolução. A concentração indica o quão fraca ou forte é uma solução. Então pense nisso quando estivermos preparando um refresco. Ao fazer refresco, se adicionarmos uma grande quantidade de pó, esse refresco ficará bastante concentrado. Será uma solução concentrada. Porém, se colocarmos pouco pó e houver menos pó por molécula de água, ele ficará diluído, ou seja, não muito concentrado. Portanto, a concentração nos informa quão fracas ou fortes são as soluções que estamos lidando. Uma solução insaturada é uma solução fraca ou diluída. Portanto, como neste lado aqui, ela contém menos soluto e pode se dissolver mais. Assim, como nessa figura, se adicionarmos mais Kool-Aid, ela ficará mais escura porque podemos adicionar mais soluto a ela. E isso significa que, como aqui tem um pouco de sal. Em nosso exemplo do sal, se estivermos falando de soluções saturadas, uma solução saturada é uma solução que não pode dissolver mais soluto, portanto, já está preenchida ao máximo. Nenhum outro soluto pode se dissolver na solução. E o que acontece é que você verá o soluto começar a se acumular no fundo. Não importa o quanto você misture ou esmegue, ele não se dissolverá, pois o líquido já está totalmente saturado. Isso é uma solução saturada. Agora, por último, vamos falar sobre soluções supersaturadas. Esse é um tipo especial de solução que consegue reter mais soluto do que normalmente seria possível.
Na maioria das vezes, isso ocorre devido ao aquecimento de uma solução. É assim que os cristais de bórax são formados. O que acontece aqui, neste exemplo específico, é que a água é fervida. E quando a água atinge o ponto de fervura, as partículas se movem de forma mais acelerada. Com esse movimento mais rápido das partículas de água, há mais espaço disponível para que o açúcar se dissolva, permitindo que o soluto se dissolva no solvente. Dessa maneira, a solução se torna supersaturada ou possibilita conter mais soluto no solvente do que normalmente seria possível. E enquanto a solução esfria, as moléculas de água começam a se mover de forma mais lenta. E à medida que se movem mais devagar, e enquanto essas moléculas de água estão se movendo mais lentamente, o soluto, que é o açúcar, começa a sair da solução e decanta. Se você colocar algo como uma vara, um barbante ou uma corda, esse açúcar, esse soluto, se acumulará nessa superfície e se transformará em um doce de rocha. Isso acontece devido a soluções supersaturadas, que conseguem reter mais soluto do que normalmente poderiam em condições normais. Aqui está mais uma excelente imagem disso. Essa é a nossa solução insaturada, o que quer dizer que mais soluto pode ser dissolvido em uma solução saturada. Lembre-se de que não é possível dissolver mais soluto em uma solução supersaturada. Para criar uma solução supersaturada, ela precisa ser aquecida e, ao esfriar, tornar-se instável e formando-se cristais, como balas de rocha. Portanto, usando suas anotações, tire um momento e identifique essas figuras. Como poderíamos rotular essas figuras? As palavras que queremos que você coloque são insaturadas e saturadas. Então, por favor, vá em frente e faça isso. Agora, vamos dar uma olhada neste exemplo. Gostaria que você rotulasse como insaturadas, saturadas e supersaturadas. Por favor, identifique-as como soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. Vou verificar isso em suas anotações, portanto, certifique-se de que tenha feito isso na página anterior. Neste momento, você deve compreender o que é uma solução. Deve saber a diferença entre soluto, solvente e solução. Também deve saber como fazer com que os solutos se dissolvam melhor e mais rápido. Você deve entender a diferença entre soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas.